Olá, eu sou o Samuel. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está ou na minha página no Facebook ou no meu canal do YouTube, Visita ao Dentista. A página se chama Visita ao Dentista, o canal se chama Visita ao Dentista. Eu quero te agradecer desde já por estar comigo aqui nesse momento e também te pedir para dar o like agora. Faz isso, dá o like agora e compartilhe esse vídeo, por favor, para que outras pessoas possam também se conhecer um pouco mais a sua saúde bucal e sistêmica. Beleza? Hoje eu quero falar com vocês um tema que ele é muito interessante, recorrente. Provavelmente, com toda certeza, você conhece alguém que está passando por isso, ou pode ser que você mesmo esteja passando por isso. Que é aquela dúvida: eu tenho que arrancar o meu siso? Por que eu tenho que arrancar o meu siso? Nesse vídeo eu quero mostrar para você um pouco sobre as implicações que podem acometer esse dente, que é o terceiro molar, também conhecido como siso, também conhecido como dente do juízo por algumas pessoas. No Nordeste, algumas pessoas chamam de o derradeiro, por ser o último. Enfim, esse dente que é tão controverso, que as pessoas elas temem tanto. E, de fato, alguns fatores levam à necessidade da extração desse siso, mas nem todos os sisos precisam ser arrancados pelo simples fato de serem sisos. Então, nesse vídeo eu quero abordar esse assunto com você, e eu quero mostrar isso para você de uma forma bem interessante, te mostrando algumas imagens que vão te fazer entender a real necessidade de se extrair um siso ou não. Mas eu volto a repetir, dá o like e compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é importante para que outras pessoas possam se orientar e saber o que elas devem fazer quando elas estiverem com algum sintoma. Beleza? Um grande abraço, fique aí que você vai entender melhor agora. Bom, vamos lá. Essa imagem é uma imagem representativa de um dente do siso que ele iniciou o seu processo de erupção, porém não terminou. Então, o que acontece? Você pode ver que ele está num ângulo que vai impossibilitar que ele conclua o seu processo de erupção. Ou seja, esse dente não vai nascer. Fica evidenciado que ele está encostando praticamente, ele está quase encostado no seu dente adjacente. Isso causa uma barreira física que impede que as forças de erupção que esse dente tem seja suficiente para empurrar ele para cima. Tá? Isso, a gente sabe que hoje em dia não se acredita tanto mais que o siso ele seja até mesmo assim um dente responsável por empurrar os dentes para frente, como se acreditavam antigamente. Porque ele não tem essa força toda de erupção. Agora, ele é, obviamente, um dos fatores. Ele pode ter uma contribuição, a sua força de erupção, ela estando num sentido errado, ele pode ser um fator de contribuição para a movimentação dos elementos dentários, mas não o fator predominante. Então, olha só, essa parte avermelhada que você vê por cima desse dente, ela representa uma gengiva inflamada. Essa gengiva inflamada ela tem um nome, chama pericoronarite. Isso causa uma dor exacerbada, insuportável em alguns casos. Fica evidente nesse caso aí que ela recobre parte da coroa desse dente. Então, a gente vai ver numa outra imagem que eu vou mostrar para vocês, uma imagem real de uma pericoronarite. Olha essa imagem. Essa imagem é uma imagem real de uma pericoronarite. Ela é a imagem que essa imagem está representando. Então, olha só que coisa interessante e ao mesmo tempo nada agradável. Esse tecido que você está vendo sendo apontado por essa seta azul é uma gengiva inflamada, infeccionada, dilacerada, provavelmente pela mastigação do elemento superior. Quando essa pessoa fecha a boca e o dente superior dela toca nessa gengiva, eu tenho absoluta certeza que ela sente uma dor insuportável. Em alguns casos, essa inflamação, esse processo inflamatório com um processo infeccioso que é muito comum nesses casos,
causa um travamento literalmente da boca, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade na mobilidade, a pessoa não consegue abrir a boca num fenômeno chamado trismo, onde a mandíbula ela fica mesmo travada, a pessoa não consegue, ela quer abrir, mas não consegue, de tanta dor que ela sente por causa da inflamação nessa região e do processo infeccioso que acomete. Então, esses casos são casos que eles, sim, eles têm indicação da extração do siso. Você vê que é um dente que ele está te mostrando que ele não tem força de erupção. Provavelmente, quando mais de 1/3 da sua raiz já está formada, a sua força é insuficiente para impulsioná-lo. Então, nesses casos, precisa ser feita a extração dentária, a extração do siso. Senão, você vai ter um problema ali muito recorrente. Essa gengiva nunca vai sarar, ela sempre vai ficar inflamada e isso pode levar a complicações maiores. Agora, existem casos em que o siso ele não precisa necessariamente ser extraído. Deixa eu mostrar esse caso aqui. Esse caso aqui é um caso em que ele nasceu. Você vê que a sua coroa ela está praticamente toda exposta ao meio externo, né? Ela já tá no meio externo. Essa porção de gengiva que você vê recobrindo parte dessa coroa, ela pode ser removida numa plástica gengival, chamada gengivoplastia, tá? É simplesmente uma anestesia na área e a remoção cirúrgica daquele pedacinho de gengiva, fazendo com que esse elemento ele não precise ser extraído, ele pode sim permanecer em boca. Não é porque ele é um siso que ele tem que ser extraído, ele pode ficar, é um dente que tem uma função muito boa, muito importante, interessante, mas é um dente que requer cuidados. Ele precisa de uma atenção especial na higiene, por ser o último dente, por ter dificuldade de passar o fio dental, de chegar com a escova. É um dente que precisa de cuidados, mas é um dente que pode ficar em função pela vida toda, se bem cuidado. Então, não necessariamente porque é um siso, ele precisa ser arrancado. Algumas pessoas têm essa dúvida. É um siso, eu tenho que arrancar o meu siso? Não, você não tem que arrancar o seu siso pelo fato de ele ser um siso. Ele é um terceiro molar, ele é um elemento que você tem de importância. Porém, ele é um dente que ele traz algumas complicações em alguns casos. Essas complicações, elas se dão exatamente por isso, porque por ele ser o último dente, por ele estar numa posição anatômica da mandíbula, que já é muito próxima ao ângulo da mandíbula, então isso faz com que a posição dele já saia um pouco num ângulo um pouco diferente, né? O seu germe pode estar um pouco mais, numa angulação um pouco desfavorável. Então, esses são fatores que fazem com que o siso ele seja um dente um pouco diferenciado, digamos assim. Até mesmo o seu processo de extração é um processo diferenciado. Precisa-se ter conhecimento e saber conhecer a anatomia dessa região, saber exatamente o que está fazendo para não causar iatrogenias, problemas. Então, esse é um caso em que o siso não precisa ser extraído. Agora, esse caso que eu vou mostrar para você, olha, essa imagem, ela representa um dente que ele está numa posição inadequada. Ele, como a imagem mostra, ele está com a raiz toda já formada, e a sua posição está fazendo com que a raiz do seu dente adjacente, ou seja, do segundo molar, ela está sendo prejudicada, ela está lá totalmente comida, está totalmente comprometida por cárie e por perda óssea em virtude da posição desses dentes. Agora eu vou mostrar para você uma imagem real que essa imagem gráfica aqui está representando. Não, desculpa, eu falei que era uma imagem real, mas não é uma imagem real, é uma imagem gráfica também. Eu fiz uma confusão. Mas aqui ela fica um pouco mais evidente. Olha como que essa imagem representa aquilo que eu falei para você. Essa coroa, ela representa a mesma coisa. Um dente que está
lá debaixo do osso, está inclinado, a sua coroa está encostando na raiz do seu segundo molar, impedindo que esse dente nasça. Esse dente jamais vai nascer e ele vai comprometer o seu segundo molar, porque nesse caso aqui que você está vendo, esse segundo molar, ele também já é um dente que precisa ser extraído. Esse dente não tem solução mais para ele, assim como aquela imagem anterior que eu mostrei, assim como essa imagem aqui, ó. Essa imagem também, ela representa a perda desse segundo elemento também, além do siso. Por quê? Porque toda a sua raiz foi comprometida por cárie, inviabilizando a permanência desse dente aí. Então, o prejuízo que o siso pode causar não é só a perda do próprio siso, mas também os prejuízos com o seu dente adjacente. Então, em alguns casos, não se deve esperar que o pior aconteça. É melhor uma intervenção antes de um prejuízo maior. Hoje, nós temos técnicas de transplante. Podemos extrair esse segundo molar e, se possível, se numa sessão cirúrgica previsível, onde o siso ele saia inteiro, sem comprometimento nenhum da sua forma, da sua porção orgânica ali, a gente pode fazer o transplante dele para o alvéolo do segundo molar, tá? Isso não é uma técnica que te dá 100% de previsibilidade, mas ela traz aí uma possibilidade de esse dente permanecer em boca sendo transplantado. É uma possibilidade. Ah, Samuel, mas e se não tiver jeito, se eu não conseguir transplantar o meu siso nesse caso aqui, como que eu faço? Aí a gente precisa ir para as técnicas convencionais de implante. Precisa ser extraído tanto o siso quanto o segundo molar e colocado um implante convencional, que é um parafuso de titânio com uma coroa acoplada a ele. Então, perdão, eu já mostrei para você essa imagem, eu já mostrei para você essa imagem do siso com pericoronarite, que também tem indicação cirúrgica de remoção. Em alguns casos, gente, essa imagem aqui de pericoronarite, ela também pode ser resolvida com uma plástica gengival. Ela não é imperativo que você tenha que fazer a extração do siso. Porém, quando alguns fatores estão associados a ela, como mais de 2/3 da raiz já formada, ou seja, ou a sua raiz toda formada, enfim, esse dente ele provavelmente não vai ter muita força de erupção mais. Então, esse quadro ele tende a ficar aí, a permanecer, ele não vai mudar muito. Então, por isso é que a extração do siso ela é indicada, para que seja resolvido de fato o problema de uma vez por todas. Essa outra imagem aqui ela é uma imagem interessante, porque ela é bem emblemática aí, né, do deitado eternamente em berço esplêndido. Essa aqui é uma imagem que ela não é tão incomum assim. É bem comum, é bem possível de se pegar casos assim, em que o siso ele está numa direção tão divergente da posição que ele deveria estar, que ele está praticamente na horizontal. Isso daqui é um caso onde jamais esse dente vai nascer, jamais. E ele vai causar os mesmos problemas. Ele pode causar cárie na raiz do dente adjacente, porque dependendo da porção dele que está encostada ali, você cria um gap. Você não, mas existe, é incondicional isso, mas se cria um gap entre ele e o seu segundo molar, e esse gap ele é um gap onde micro-organismos se alojam e formando ali a inflamação, a cárie, um processo infeccioso muito indesejado. Mas Samuel, mas esse dente está dentro do osso? Ele está dentro do osso. Esse dente está completamente dentro do osso. Ele não tem nenhuma porção dele exposta. Ele está completamente dentro do osso. Poxa, mas então esse dente não pode ficar lá? Ele não está me incomodando em nada, ele está lá dentro do osso. A questão é que quando você tem uma situação dessa, você pode vir a ter, não é que você vai ter,
mas é um fator que predispõe um cisto que a gente chama de cisto odontogênico. Então, assim, você pode ter outras complicações em virtude desse dente estar na posição que está, na condição que está, em alguns casos, tá? Então, assim, o mínimo que se deve fazer é um monitoramento radiográfico, tomográfico com seu dentista, mas esse dente ele tem a indicação de ser extraído, de ser removido, né, de ser arrancado, digamos assim, da maneira mais... Essa é a linguagem mais temida, né? Por isso não é esse o termo. O termo é extração, é fazer uma extração desse dente. Ele precisa ser removido daí. Ele precisa ser removido. Então, essa é a dica de hoje, essa é a informação que eu quero trazer para você hoje. Tenho certeza que isso trouxe clareza para você, os motivos, porque às vezes você está com um problema no seu siso, você sabe que você precisa fazer alguma coisa, mas você ainda não sabe o que fazer. Então, com essa explicação de hoje, eu acho que esclarece um pouco você. E outra coisa, procure o seu dentista. Procure o seu dentista. Ele é quem vai saber te dar as informações minuciosas do seu caso, porque cada caso tem a sua particularidade, cada caso tem a sua questão pessoal. Então precisa procurar o seu dentista para que ele te oriente mediante as informações pessoais que ele vai colher de você, seja com radiografia, seja com tomografia, seja com a anamnese que ele vai fazer de você. Tá bem? Então, por favor, dá o like, compartilha esse vídeo. Isso anima muito a gente trazer conteúdo, a gente trazer informação. Beleza? Ajuda o canal a crescer e vamos todos nos orientar cada vez mais sobre nossa saúde. Um grande abraço. É isso aqui que a gente quer para todo mundo, ó.